Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo bem interessante aqui para o canal. Vou mostrar para você se é possível ou não viver de renda com R$1 milhão investidos. Vou trazer aqui o exemplo de uma ação, que é a Taesa, e um fundo imobiliário que é bem resiliente aí no mercado, que é o MXRF11. Antes de começarmos aqui, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que vão sair. E deixe o seu like no final do vídeo se te acrescentar, se você se interessar por esse conteúdo. Deixe seu like lá no final para ajudar a gente, tá ok? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante, que as pessoas gostaram desse conteúdo e vai compartilhar para mais pessoas. Vamos lá. Então estou aqui no site do Investidor Sardinha. Ele tem uma calculadora de juros compostos. Então eu vou colocar aqui uma aplicação inicial de R$1 milhão. Um valor mensal dos seus investimentos eu vou deixar 0, porque a gente quer o exemplo somente de R$1 milhão. E taxa de juros, eu vou colocar aqui a taxa de juros, que é a taxa Selic hoje, que está em 13,75. Vou deixar aqui anual e o período eu vou deixar em 1 ano. Então a gente vai colocar aqui para calcular. E ele deu um valor total final de R$1.137.500. O valor total investido foi R$1 milhão e o valor total de juros foi R$137.500. Esse rendimento, lembrando que é um rendimento anual, porque eu coloquei aqui por ano, e se eu colocar aqui mensal, vai me dar um resultado mensal. Então você pega esses R$137.500 e você divide ele por 12 para ver qual que vai ser sua renda mensal que você vai estar recebendo. R$137.500 e você divide por 12. Então dá um salário aí, uma renda de R$11.458. Então a gente vê a média salarial do brasileiro, que hoje está aí numa média de R$2.787, segundo o site Valor Invest. Então essa é a média salarial do brasileiro hoje. E você pega o salário mínimo, que é de R$1.320. Então eu acho que um salário de R$11.458 é uma renda muito boa, é uma renda ótima. Eu acho aí que quase todo brasileiro, pelo menos a maioria, consegue viver com uma renda dessa. Olhando os R$1 milhão que você está aplicando ali, recebendo uma taxa de 13,75%. Que é a taxa Selic, a taxa de juros básica hoje do Brasil. Lembrando que essa taxa ela não se perpétua para a vida inteira. Isso aí tem oscilações, essa taxa ela vai cair, ela vai subir novamente para controlar aí a inflação. Então uma renda de R$11.458, eu acho que é uma renda muito relevante aí, pelo menos para a maioria dos brasileiros, olhando na minha visão. Você viver de renda com R$1 milhão, isso depende muito de cada pessoa, de cada família, dos gastos pessoais que a pessoa tem, da visão de futuro que a pessoa tem. Então é muito relevante. Tem pessoa que vive com esse salário, tem pessoa que não vive, tem pessoa que precisa de mais, tem pessoa que precisa de menos. Às vezes tem pessoa que com R$3 mil, R$4 mil já consegue aí manter os seus gastos e consegue até reinvestir um pouco desse dinheiro. Então ela consegue viver com uma renda até mais baixa aí. Aqui mais embaixo, aqui no site do Investidor Sardinha, a gente vê que com R$1 milhão aplicados desde o início, aí no prazo de 1 ano, dá para ver que a curva de juros ela já começa a se descolar do seu valor aportado já desde o início. Por quê? Porque R$1 milhão é um valor muito alto aí que você está investindo, um valor muito alto que está aplicado. Então a tendência é que a curva de juros, desde o primeiro mês que já começa a render aqueles juros para você ali, ela já começa a deslocar, a se distanciar da sua linha de aplicação, no caso que é R$1 milhão. Então colocando aqui uma taxa de juros agora de 8%, que é uma taxa que você consegue aí, ao longo do tempo, a longo prazo, você consegue tranquilamente uma taxa dessa, e a gente coloca para recalcular aqui, dá uma renda anual de 80 mil, e se a gente pegar esses 80 mil e dividir por 12, dá uma renda de R$6.666. Na minha visão, é uma renda muito relevante ainda.
Mas a maioria das pessoas aí, da população brasileira, não recebe uma renda dessa. É uma renda que, na minha região, quem recebe um salário desse normalmente é um técnico que trabalha na área técnica. Então, às vezes, nem um técnico recebe um salário desse. E então tem muita gente que pode sim viver com uma renda dessa e ainda reaplicar os seus valores aí. Ela consegue economizar no final do mês para multiplicar o seu patrimônio. Agora eu quero fazer uma simulação aqui desses R$1 milhão aplicados na Taesa e logo depois a gente vai fazer uma simulação aplicados no MXRF11. Lembrando que lógico que você não vai aplicar um valor desse logo de cara, ainda mais numa empresa só, nem em um fundo imobiliário. Você tem que alocar esse valor numa renda fixa e ir aplicando aos poucos os seus, dividir em aportes mensais para você estar fazendo e não aplicar somente em uma ação. Você compra uma ação que está barata, ela bateu o seu preço teto, você compra outra e assim você vai montando a sua carteira para receber mais e mais dividendos. Então, se a gente pegar R$1 milhão e você tem que dividir pelo valor atual da cotação. Você pega R$1 milhão e você divide por 36,37, você vai possuir 27.495 ações. E você multiplica isso aqui pelo dividendo que a empresa pagou aí no último ano, que é a referência que a gente tem. Então você vai multiplicar aqui pelos R$3,94. Então você multiplica por 3,94. Você vai ter um rendimento aí anual, no caso que foi o ano de 2022, de R$108.331. E você divide por 12 para você ver sua renda mensal. Então você teve uma renda mensal aí investindo na Taesa de R$9.027. Uma renda muito relevante, quase R$10.000. Então aqui para a média brasileira é uma renda ótima, que dá para viver tranquilamente e ainda reinvestir os seus rendimentos para você estar crescendo o seu patrimônio. E aí ao longo do tempo você vai aumentando os seus dividendos recebidos também. Então a gente vai fazer agora uma simulação no fundo MXRF11. Vamos pegar aqui R$1 milhão e fazer uma simulação que compramos R$1 milhão em ações. Você vai dividir por 10,62, que é a cotação atual do fundo. E você vai ter um valor de 94.161 ações. E você pega essa quantidade de ações e multiplica pelo dividendo que o fundo pagou no último ano, que foi de R$1,32. 1,32. Então você recebeu aí 124.293 de dividendo em 2022. E você divide esse valor por 12 para descobrir sua renda mensal. Foi de R$10.357. Então, novamente, é uma renda muito relevante, muito boa, ótima para a média brasileira. Uma pessoa aí com R$10.000 vive tranquilamente aqui no Brasil. A gente vê que nos juros compostos pela calculadora, o rendimento deu maior com a taxa de 13%, porque a taxa Selic hoje está alta. Então, pelo menos nos dividendos, ficou mais alto do que no MXRF11 e na Taesa. Mas não leve em consideração a isso, porque na Taesa, que é uma ação, você além de receber os dividendos, você tem a valorização ainda dos papéis que você recebe ao longo dos anos. Então, o retorno sobre as ações, ele é maior a longo prazo do que no fundo e em renda fixa. Então, para quem tem apetite a risco, você pode pegar esse R$1 milhão e fazer igual eu falei. Você aloca em renda fixa, vai tirando ali os seus aportes mensais e vai comprando as ações que estão no melhor preço, pagando bons dividendos. E assim que bater o seu preço teto, você vai e aloca em outra empresa. E assim você vai aumentando o seu patrimônio, recebendo mais dividendos e crescendo ainda mais esses R$1 milhão que você aplicou. Fala a verdade, pessoal. Para quem recebe, quando a gente vê aqui o salário mínimo brasileiro, que é R$1.320, você pegar uma renda de R$10.000, é bem dizer 9 vezes o salário mínimo. Então é uma renda muito relevante. Hoje eu falo que dá sim para a pessoa viver com R$1 milhão aplicado, dá tranquilamente. Depende dos gastos da pessoa, depende da qualidade de vida daquela pessoa. Mas olhando a média brasileira, a média do salário brasileiro, o salário mínimo dá sim tranquilamente para a pessoa viver hoje com R$1 milhão investidos. Se a pessoa tiver apetite ao risco,
ela investe em ações, num fundo imobiliário, ou se ela não tem algo, ela investe numa renda fixa, mas no meu entendimento, na minha visão, eu invisto somente em ações, porque eu sou novo, então eu procuro a evolução do meu patrimônio o mais rápido possível, não urgente, mas o mais rápido possível, para eu conseguir viver de renda no futuro não tão distante. Então dá sim, dá para a pessoa viver com R$1 milhão hoje aplicado, investido. Vocês viram aí que tem uma renda muito relevante, que os 3 cálculos que a gente fez aqui deu uma renda muito relevante para a pessoa. Então hoje, na minha visão, dá sim para a pessoa viver com R$1 milhão. O vídeo hoje foi esse, pessoal. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês que tem muita gente aí falando que não dá para viver com R$1 milhão investido, que a renda é pouca, que a pessoa não consegue sobreviver. Então isso varia muito de região também que a pessoa mora, os seus custos de vida, os seus objetivos lá no futuro, os seus objetivos agora, no presente. Mas na minha visão, olhando aqui a minha região, a média salarial do brasileiro, eu acho que dá sim para viver tranquilamente com R$1 milhão investido. Deixe seu like no vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, se você acha que dá para viver ou que não dá. Eu vou responder todos os comentários que aparecer aí nos meus vídeos. E deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí. Mostre para elas que dá para viver, incentive essas pessoas a investir, porque investimento é para todo mundo. E lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, ó, por que eu não comecei antes? Tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!